Olá, irmãos. Estamos na primeira semana dos nossos 21 dias de oração e jejum e hoje é o sétimo dia com o tema Renove seu ânimo e glorifique a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, dos versículos de 1 a 6, que nos diz o seguinte: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e filhos e filhas haviam sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Preste atenção agora no verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Que situação difícil para Davi, talvez uma das mais difíceis que ele enfrentou. Aqui não tinha nenhum tipo de esperança. Perseguido por Saul, já há um bom tempo, a quem ele fora leal, Davi andava como um fora da lei, e diante dessa situação ele encontra moradia, em uma pequena cidade chamada Ziclag. Ali ele levou para lá os soldados que ele conseguiu reunir, também homens desesperançosos, que estavam por todo Israel. Então lá ele habitou durante um tempo e ele se alistou no exército filisteu, com alguns homens. Mas os filisteus desconfiaram de Davi e o dispensaram também. Mas ao voltar para a cidade de Ziclag, ele encontra a cidade toda destruída e devastada, porque os amalequitas passam lá e destroem tudo e levam as suas famílias, seus filhos, filhas como cativeiro. O que acontece? Davi, claro que se abate. Davi, agora completamente abatido com os seus homens, eles choram amargamente por tudo o que aconteceu. Diante disso, como a gente pode se levantar de uma situação como essa? Diante do desespero, da desesperança, como a gente pode trazer novamente ânimo ao nosso coração? Como levantarmos diante de uma situação que a gente se encontra perdido? É como abrir caminho quando a gente não sabe para onde ir, como talvez esperar um dia ensolarado se está tudo nublado, como conseguir perseverança se o que a gente deseja é justamente parar. O que Davi fez? Diante desta situação toda, nós vemos algo fantástico que Davi fez. Davi se esforçou no Senhor, Davi encontrou forças no Senhor, Davi se reanimou no Senhor. Este foi o ponto de partida e de transformação da vida dele. Ele é batido com aqueles homens, os seus próprios soldados querendo apedrejá-lo. Este foi um tempo que ele buscou ao Senhor. Aqui está um grande segredo. Davi buscou ao Senhor Deus. O restante do texto a gente vai ver justamente isso, Davi consultando a Deus. Diante de um dos maiores momentos de desespero e de desesperança na sua vida, ele busca ao Senhor Deus. E o que acontece? Deus lhe responde. Deus respondeu Davi. Deu a ele direção, deu a ele fé, deu a ele ânimo e deu a ele orientação daquilo que deveria fazer. Com força e com coragem, Davi vai atrás dos amalequitas, consegue alcançá-los e traz de volta os seus filhos, filhas, esposas e o despojo também. O Senhor o abençoou. Quando nós paramos e olhamos, inclusive, para o tempo a qual nós estamos vivendo, este tempo de pandemia, de grandes mudanças sociais, de transformações nas relações, sejam sociais, políticas, econômicas, ao retorno, por exemplo, das igrejas, deste exílio virtual a qual nós estamos vivendo, diante das incertezas dos projetos e execução dos planos nossos para o futuro, fica pensando como encontrar ânimo, como enfrentar toda essa situação. E aí é claro que entra também as nossas relações pessoais, os nossos familiares, trabalho. É possível a gente encontrar saída diante de tanto travamento que a gente está enfrentando, diante de tanto abatimento nessa situação.
mas nós precisamos encontrar aquilo que Davi fez, aquilo que Davi se colocou, como se Davi se colocou diante do Senhor. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Nós devemos servir a Ele e buscar a Ele, pois a palavra de Deus diz que os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso, e também os caminhos do Senhor muito maiores do que o nosso. Isaías capítulo 55, verso 9 fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Neste tempo eu tenho pensado em relação à questão do ânimo, pensado e orado a respeito de 3 áreas: a questão dos nossos relacionamentos, a questão da nossa vida cristã e a questão também das nossas emoções. E essas 3 áreas precisamos tomar conta delas e precisamos olhar com mais atenção e pedir para que Deus esteja trabalhando nessas áreas. Quando nós pensamos a respeito dos relacionamentos, o que a sociedade, claro, nós também temos enfrentado é uma grande onda de hedonismo, que é a busca do próprio prazer. Isto ensina que nós mesmos somos muito mais importantes do que aqueles que estão à nossa volta, inclusive até mesmo Deus. Ensina que nós nascemos para nós mesmos. E isto gera uma inconstância muito grande no nosso coração e na nossa vida também. O fato é de que o ser humano acaba acreditando que a vida e o prazer está em torno de si mesmo, dele mesmo. Então ele busca o próprio prazer. E aí quando a relação com o outro não me traz felicidade, o ser humano acaba abandonando essa relação para procurar a sua própria felicidade. Isto é um perigo muito grande em nossa sociedade. Mas também quando nós olhamos para a vida cristã, para a nossa caminhada com Deus, para a nossa devoção, nós precisamos entender que as tribulações, as angústias, os questionamentos e todas essas situações que nós vivemos, isso pode trazer um abalo para a nossa fé. E quando nós achamos que talvez é a nossa capacidade ou talvez o companheirismo das pessoas que estão à nossa volta que vai dar o sustento para a nossa vida, nós podemos ficar perdidos e sem rumo também. Nós precisamos compreender que a maior certeza na nossa caminhada que temos para nos fortalecer é que nós precisamos desesperadamente do nosso Senhor Deus. É a nossa comunhão com o Senhor que vai garantir fortalecimento e forças, fé para nós, para enfrentar toda essa situação. Se nós não tivermos isto, ficamos caídos, abatidos. Como podemos levantar se nós não estivermos apegados ao nosso Senhor Deus? Mas também quando nós olhamos para as emoções, eu vejo que a ansiedade é uma das coisas que mais corrói a nossa alma e corrói as pessoas nos dias de hoje. Eu vejo irmãos e irmãs que talvez escravizados pela ansiedade ou talvez pela insatisfação na caminhada cristã, acabam se entregando grandemente às lutas e à inconstância deste mundo. E aí, diante dessas situações, eles acabam se tornando secos, perdem a brandura, não conseguem sorrir na vida e com o Senhor. Isso acaba lhes abatendo também. Vive talvez à espera de que amanhã será melhor, o futuro será melhor, quem sabe um dia talvez algo novo aconteça. E se ficar esperando por isto, não vai acontecer nada, porque tudo acontece com o Senhor. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos que ele se reanimou no Senhor. Não nas circunstâncias, não em pessoas, não em algum projeto novo, mas no Senhor. Se olharmos para Davi naquele dia, ele estava muito abatido. Ele perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu o lar dele, a cidade que tinha sido tacado fogo pelos amalequitas. O futuro ele não tinha. A reação de Davi poderia ser de simplesmente desistir, mas ele se reanimou no Senhor. Isso indica uma atitude maravilhosa, que esse reanimar em Deus foi a obediência ao Senhor. Na verdade, o que Deus fala para ele é: levante-se. A ordem de Deus para Davi foi: levante-se.
faça alguma coisa. Davi então se levantou, se reanimou, ele então perseguiu os amalequitas, trouxe as suas famílias de volta, ele reergue a cidade, reconstrói tudo e então passa de novo a habitar nela. Davi, ele olhou para o Senhor, ele teve condições de recuperar até mesmo respeito diante dos seus homens, com aquele brilho de quem iria ser rei um dia sobre Israel. Davi se levantou, porque Deus disse para ele: levante-se. Por isso a palavra que Deus tem para nós é: reconstrua, levante, reanime-se no Senhor, recomece de novo. Renove o seu ânimo no Senhor e glorifique a Ele obedecendo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor Deus. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos porque é o Senhor que nos reanima, é o Senhor que nos fortalece e nós reconhecemos que precisamos desesperadamente do Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Por isso, nos auxilie. Assim como o Senhor fez com o Teu servo Davi, e o Senhor faz com os Teus servos sempre ao longo da história. O Senhor nos ajude para que o nosso ânimo seja renovado, para que os nossos olhos se encham da Tua grandeza, o nosso coração do Teu amor, para que assim então possamos levantar e possamos reanimar e recomeçar se for preciso e continuar a caminhada. Nos ajude, ó Pai, e nos fortaleça. Fortaleça os Teus servos, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje também nós temos nossos motivos de oração e neste dia, nós iremos orar para que nosso coração seja, pedir ao Senhor, para que Ele trabalhe no nosso coração, para que seja grato e também cheio de amor. Ore para reconhecer, para que você reconheça as misericórdias de Deus, reconheça o seu agir soberano e amoroso também. Ore para uma renovação da mente, renovação da fé, da esperança e do amor. Ore também para que você tenha um coração que se deleite em Jesus, que tenha prazer no Senhor Jesus. E ore para a restauração daquilo que foi perdido. Separe um tempo também para você jejuar, para você buscar a Deus de forma intensa. Se você talvez não pode, você já fez um jejum durante a semana, separe um tempo específico para você buscar a Deus, para você orar. E se for preciso, anote aí no papel, no caderno, que Deus estiver te falando, para que isso seja um marco na sua vida, para que você perceba para onde Deus está te conduzindo. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, que Deus fale ao seu coração e que você compreenda a vontade dele e ouça a voz dele no dia de hoje, em nome de Jesus.